Ninguém sabe o que Deus faria conosco se nós não opuséssemos tantos obstáculos à sua graça. É o que nos ensina Santo Inácio de Loyola. E nós vemos na passagem do jovem rico, onde aquele jovem chega até Jesus e faz um lindo ato de fé, se ajoelha diante de Jesus e o chama de bom mestre. E pede, que eu ensine o que ele deve fazer para ter a vida eterna. Jesus, vendo que ele estava em estado de graça, que ele já seguia os 10 mandamentos, e fazendo uma espécie de radiografia da sua alma, percebeu que ele era muito apegado às coisas desse mundo. Então, Jesus disse, vai e vende tudo, e dá aos pobres, depois vem e segue-me. Aquele jovem foi embora triste, porque tinha muitas coisas, possuía muitos bens e era muito apegado. E Jesus também se entristeceu porque ele foi embora. Mas se ele tivesse aceitado, seria ele um evangelista, alguém que fez milagres? Não se sabe. Por isso, na minha vida e na tua vida também não se sabe o que Deus faria se nós realmente levantássemos a âncora do barco, e permitíssemos que Deus soprasse seus ventos do Espírito Santo sobre as velas da nossa vida e nos impulsionasse a fazer aquilo que Ele deseja para nós. Aqui, Pedro, vendo que Jesus dá esse conselho ao jovem e o jovem não quis, então Pedro manda fatura para Jesus. Fala, tá, mas nós aqui, nós largamos tudo para te seguir. E agora? O que é que nós vamos ganhar? Marcos 10, de 28 a 31. E diz assim, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, não há ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras por causa de mim e por causa do evangelho, que não receba já nesse século 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras, com perseguições. E no século vindouro a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Então, aqui Jesus responde para Pedro. Pedro, na verdade, ele não tinha muita coisa. Pedro ele levava uma vida bem simples, uma vida de pescador. Mas o pouco que ele tinha era o tudo que ele tinha, então ele deixou tudo. Aqui, nessa passagem do jovem rico, a gente vê que ele tinha muitos bens e por isso ele era rico. Mas a questão aqui de ser rico sob essa digamos assim, expectativa, não significa ter muitos bens. Ser rico aqui significa ser apegado até mesmo ao pouco que tem. Então Pedro falou, cara, largamos tudo, E aí, o que nós vamos ter? E Jesus aqui diz então que receberão 100 vezes mais aqui, porque, veja, existia toda uma equipe por trás digamos assim, do ministério dos apóstolos, sim. Tinha mulheres que faziam comida, ajeitavam, lavavam as roupas, enfim. Tinha um suporte para eles evangelizarem. Então, já aqui já tinha provavelmente 100 vezes mais. Mas depois da vírgula que é o problema, com perseguições. E é isso que levou com que o jovem fosse embora triste. Porque além de perder aquilo que ele tinha, se ele realmente seguisse o conselho de Jesus, haveria perseguições. Com certeza haveria perseguições. E na segunda carta aos Timóteos, capítulo 2, versículo 5, Paulo vai dizer, nenhum atleta será coroado se não tiver lutado segundo as regras. Essa é a proposta que Jesus faz para mim e para você nesse dia de hoje. É que ele seja o primeiro da lista. A palavra de Deus vai dizer que Deus nos ama até o ciúme. Deus é um Deus ciumento por nós. E Deus não aceita dividir amor. Ninguém deveria admitir dividir amor. Veja quando sofre, por exemplo, as mulheres ou os homens que enfrentam problemas de traição dos seus cônjuges. O quanto sofre, o quanto é humilhante, o quanto é degradante. Deus não aceita dividir amor. E Ele te ama e me ama ao extremo. E Ele provou isso no Calvário. E Ele quer que a cada dia mais nós nos amemos a ponto de nos desapegarmos dessa vida. Significa que eu tenho que vender tudo e dar para os pobres? Não.
Significa que eu tenho que viver uma vida focada em Deus. Que tudo aquilo que eu fizer eu tenho que me perguntar, isso está agradando a Deus ou não? Eu estou ajudando as pessoas por causa de Deus, ou para aparecer, ou para fazer uma selfie nas redes sociais? Esse é o risco que nós corremos hoje. Podemos até fazer as coisas boas, mas a vanglória de repente nos rouba toda a graça. Porque Jesus é claro aqui, nessa vida, perseguições. Aqui, ó, filhos e terras com perseguições. E no século vindouro a vida eterna. Então Jesus está prometendo a glória para o século vindouro, quer dizer, para a outra vida, depois da nossa morte, não agora. Se estão pregando por aí a teologia da prosperidade, fica esperto. Isso não é de Deus. Não é assim que funciona. Eu dou 10 para Deus, Deus me dá 100. Não, não, não. Não é assim. Às vezes eu dou 10 para Deus e Deus não me dá nada de volta de material para quê? Para que a minha alma seja salva. Porque às vezes aquele 100 que Deus me daria me levaria ao inferno. Eu me apegaria àquilo e não amaria Deus de fato. Essa é a proposta que Jesus nos faz hoje. Agora imagine você como filho pródigo, você está diante de Jesus. Imagine que ele faça essa proposta para você. Qual seria a sua resposta? Pense nisso. Deus te abençoe.